Olá, sejam bem-vindos ao Além do Game. Hoje nós temos aqui um convidado especial, o Lux, que é atleta de esporte eletrônico e irá compartilhar um pouquinho mais sobre a sua história com a gente. Muito obrigada, Lux, por participar do podcast. Eu tenho certeza que vai ser incrível compartilhar um pouquinho mais sobre a sua trajetória. Eu que agradeço, sou muito feliz de estar aqui e muito obrigado pela oportunidade, de contar minha história aqui. Imagina. Bom, vamos lá. Me conta, quem é o Lucas? Lucas é um jovem de 22 anos, nascido no interior de São Paulo, uma cidade de menos de 100 mil habitantes, Mojimirim. Cresci numa família, eu sou o caçula da família, tenho 2 irmãos, e eu acredito que foi muito por conta deles que eu comecei a jogar, assim, Então, sempre o caçula, sempre quis jogar, ficava pedindo a minha vez, eles não deixavam muito, aquele negócio, Queria acompanhar os mais velhos. Era quem ficava com o controle. Videogame, bem essa história. E eu de próximo, sempre ficava de próximo ali. No começo, na maioria dos jogos de videogame não era tão bom assim. Eles jogavam muito jogo de futebol, não era muito minha praia. Mas quando chegou nos jogos de tiro, um pouco mais parecido com o CS, ali eu comecei a gostar mais, diferenciar mais um pouco, Sim, bem bacana. E então o início da sua paixão por games, por esporte, o contato foi com seus irmãos. E você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu comecei, acho que, a jogar com uns 6 anos. Foi lá joguei, acho que o PS1, depois o que eu mais joguei foi o PlayStation 2. E aí depois a gente começou a migrar ali pro computador. Sempre teve um computador em casa. Meu irmão, ele baixava alguns jogos, assim, que os amigos dele jogavam. E eu sempre ficava ali de fundo querendo jogar, Então, quando ele saía de casa, eu podia jogar. Porque só tinha um computador, Tinha que dividir com todo mundo. Então, eu sempre esperava alguém sair ali para eu poder ficar jogando tranquilo. Sim, tinha que ter revezar o computador. Você lembra quais eram esses primeiros jogos antes de começar o Counter-Strike? No videogame, assim, a gente jogou de tudo, Desde jogo de futebol, jogo de Naruto, a gente jogava bastante, o jogo do 007, eram os jogos da época ali. Mas no computador, o jogo de tiro que começou assim mesmo foi o Combat Arms, que eu joguei bastante, inclusive. Eu cheguei a jogar o CS 1.6, mas bem pouquinho, assim, eu jogava só ali em casa mesmo, então ou contra o meu irmão, ou com os bots do jogo ali mesmo. E foram esses jogos que deram início. Eu cheguei a jogar também Mu, que era um jogo de RPG, mas o Combat Arms foi o que eu mais passei tempo no computador naquela época. Muito bacana. E quando você começou a se dedicar ao CS, ele era um hobby? Como era? Quantos anos mais ou menos você tinha? Comecei a jogar, foi o CSGO, Eu tinha 12 anos. Eu baixei a Steam para jogar alguns jogos de graça, eu tinha baixado há um tempo atrás. Eu tinha jogado, na verdade, CSGO em 2012 ou 2013, uma vez que lançou, assim, na Steam, ficou de graça. Eu joguei, mas nada demais, era só não um jogo de graça. Não foi paixão por hora, Não, só baixei com meu amigo, assim, eu lembro até do dia, assim, a gente deixou baixando, era coisa de 5 horas baixando, A internet na época não era tão boa. Então a gente ficou nadando em casa e enquanto baixava, quando baixou a gente jogou, mas nada demais. Aí lá para 2014 eu pedi para minha mãe comprar um jogo, era o Rust, na Steam. E aí eu comprei aquele jogo, conheci uma galera, aí dessa galera, eles tinham o CS também, os amigos da minha cidade aqui, um vizinho meu também começou a jogar CS na mesma época, ali de 2014, falei, vamos ver, vamos dar uma chance. Aí eu pedi pra minha mãe de novo, eu lembro que era difícil ali, falar pra ela comprar um jogo, ela não incentivava muito, mas ela foi lá e boletou assim o jogo. Eu lembro que eu não conseguia nem dormir no dia, porque pagava um dia, tinha que esperar o outro, pra receber o dinheiro. Exatamente. Aí, no outro dia, assim, que baixou, eu fiquei super feliz. E eu fiquei, na verdade, eu comprei, acho que era dia de semana. Eu só podia jogar de final de semana. Então, eu fiquei esperando até sexta-feira, no dia que chegou, assim, eu falei, nossa, eu vou jogar. Eu já tava vendo vídeo no YouTube, naquela ansiedade. E aí, desde 2014, assim, eu nunca parei. Bem legal. Qual foi a transição? Qual foi o momento chave que você percebeu que houve essa rotação do que é meu hobby para onde pode vir a ser meu emprego ou quero me dedicar para virar minha profissão? Eu sempre gostei muito de jogar, Então, quando eu via os campeonatos, eu sempre pensei, eu quero fazer isso. Só que era algo muito distante, assim. Eu só brincava com a minha mãe, eu até falava para ela, mãe, você prefere que eu tenha uma carteira assinada
ou eu ganhei dinheiro jogando CS, carteira assinada, tipo, era uma coisa assim. E não era porque eles não apoiavam os meus sonhos, né? Eles apoiavam, cheguei a jogar tênis, jogava basquete, eles sempre levavam todos os campeonatos, eu dava todo o suporte, assim, para esses esportes, para tudo que eu quisesse fazer, mas era algo que eles não conheciam, né? Era Então, algo muito novo, então era muito novo. difícil você conseguir simplesmente falar, vai. Hoje é outra perspectiva, né? Exato, exatamente, assim, eles... Não, então, como eu disse, eu não podia jogar dia de semana, era só de final de semana, e quando eu ficava no final de semana, como eu queria tanto jogar, eu passava o dia inteiro no computador, para eles era algo assim, um vício, né? Então, era algo muito longe. Aí, eu cheguei a fazer faculdade, eu passei, assim, na faculdade, em 2020, iniciei ali a faculdade, mudei de cidade e tudo mais, aí veio a pandemia. Qual era o curso? Eu fazia administração, eu fazia em Itajubá, uma cidade próxima, assim, em Minas, mas tinha uma federal lá, e eu fazia administração lá. E, bom, aí a partir desse momento eu já estava seguindo a minha vida, tudo que meus pais esperavam, né? Investiu na minha educação para fazer uma faculdade. E aí veio a pandemia. Um pouco antes de vir a pandemia, eu fiquei uma semana lá e eu cheguei a jogar uns campeonatos, aqueles campeonatos de integração, sabe? Que tem de vários esportes, aí tem também os esportes agora. Então eu joguei o CS lá, a galera do time do universitário achou interessante, né? Falou, pô, esse moleque joga bem, né? Vamos dar uma chance. Exatamente, alguma coisa diferente chegou aqui. Aí eu entrei no time da faculdade e veio a pandemia. Aí eu fiquei em casa fazendo o ensino à distância e ao mesmo tempo jogando os campeonatos universitários. E aí aquele sonho de criança começou a ser um pouco mais real, porque eu jogava contra jogadores do universitário que estavam jogando os campeonatos ao mesmo tempo, entendeu? E eu tava jogando bem contra eles, então eu falava, pô, não é tão distante assim. Apesar de eu ter, nesse meio tempo que eu falei que eu sempre joguei CS, eu cheguei a jogar outros jogos também. Então tinha época que eu jogava Fortnite, tentei ser jogador, joguei PUBG bastante. Então eu gostava desses jogos, mas ao mesmo tempo sempre deixei o CS ali, né? Sempre era o meu jogo base, vamos dizer assim. Sim, tinha um espaço no teu coração. Com certeza, é o melhor jogo, mas aí tiveram épocas, né, que lançavam o tal jogo, era o hype do momento, então eu sempre fui migrando, mas o CS sempre esteve ali, eu nunca fiquei muito tempo sem jogar CS, entendeu? Uhum. E então esse ponto de virada foi quando eu pude dedicar mais tempo ao CS por conta da pandemia, né, que estava todo mundo em casa. E é muito bacana, porque através da faculdade, dos jogos acadêmicos, jogos universitários, que você reaflorou essa vontade poxa, era um sonho de seguir isso como carreira e agora, teoricamente, eu tô aqui para ser administradora, etc., para me graduar, mas como o mundo dá voltas, né? Como ele volta exatamente. O sonho da minha família, né? Então eu fui na faculdade e ao mesmo tempo juntei isso do CS, então foi super legal. E aí, a partir disso, eu parti a mesclar o universitário e tentando o profissional. Tá, entendi. Então, por um bom tempo, você seguiu as duas vertentes, né? Vou me dedicar. Tô percebendo que eu sou diferente aqui, não sou igual a galera que não tá conseguindo subir, mas eu também vou manter meu pé no chão, fazer a vontade dos meus pais nesse começo. Qual foi... você recebeu um convite? Qual foi o momento que você falou que não, agora é real, eu sou um atleta? Então, exatamente. Eu gostei bastante de mesclar a faculdade e o CS por conta de a distância, né, que foi possível, porque não tinha muito aquela pressão, né, de eu simplesmente falar, não, mas vou trancar a faculdade agora, quero tentar. Então, como teve esse período, né, infelizmente, da pandemia, eu consegui consegui mesclar. Então, o ano de 2020 foi exatamente o time perfeito. E 2020 inteiro eu fiquei jogando as ligas da Gamers Club sem receber nada, assim, sem ter organização, mas sempre buscando me aprimorar. Então, tiveram momentos que eu estava sem time, eu ficava jogando campeonatos da Faceit, que era campeonatos X1, que todo dia tinha e no começo dava $10 para quem ganhava e depois $5 em pontos da Faceit, que você podia trocar por skin. Então eu ficava jogando aquilo lá todo dia, que era uma forma de eu remunerar, e aí depois eu vendia as skins que eu conseguia para comprar monitor, comprar periféricos, tudo que para melhorar, assim. Exatamente. Então essa daí foi o jeito que eu consegui remunerar nesse 2020 que eu não tinha organização, né? Tá, muito
muito bacana. Muito legal, não sabia. Foi Fazendo do limão uma limonada. Exato, então eu jogava o X1 da parte da tarde, aí à noite, aí de manhã eu tentava fazer alguma coisa na faculdade, apesar de ser à noite, a faculdade eu não precisava assistir, não era obrigatório, então eu tentava fazer as coisas de manhã, à tarde eu jogava isso, e à tarde barra noite eu ficava jogando CS para tentar me aprimorar. Teve época que eu tive alguns times, mas ali que você disse que a virada de chave foi em 2021, que, na verdade, em 2020, eu vou contar isso porque foi um dos campeonatos mais importantes, né? Porque foi em dezembro, eu tinha meio que uma meta na minha cabeça que eu tinha que passar para a Liga Profissional da GC, senão eu não ia seguir, assim, eu tinha que ver se eu era bom mesmo. E aí, no último mês, assim, na última tentativa, a gente conseguiu passar num jogo super emocionante, e aí foi legal porque meus pais ainda não assistiam os jogos, tava meio que assim, aí nesse daí minha mãe assistiu e ela viu como eu fiquei emocionado ao, tipo, conseguir aquilo, né, porque eu tinha colocado essa barreira para mim mesmo, porque tava prevendo que 2021 ia voltar às aulas presenciais, e caso eu não seguisse, bom, foi um momento que eu consegui fazer algumas coisas, conheci umas pessoas, tentei meu sonho, deu certo, vamos seguir, né, então foi muito importante esse mês de dezembro. E aí no começo do ano de 2021, eu fui chamado para Detona, que aí foi a primeira organização, assim, quando os sites viram que era algo um pouco mais sério, né? Sim, e como veio esse convite? Eles mandaram, eles entraram em contato pelo Instagram, eles te ligaram, como foi? Então, ali em 2021, bem no comecinho, eu joguei uma liga profissional por um time que estava sem organização, eu fui chamado pro time da Paquetá na época, só que eles ficaram sem organização. E aí eles já estavam buscando outros, eu estava jogando com eles. E aí eles, nisso, eu acho que foi o Rix me adicionou na Steam, alguma coisa assim, né? Era muito legal nessa época da Gamers Club, né? Porque usava-se muito ali a plataforma e tinha uma forma de ver quem via o perfil de você, o seu perfil, né, no caso. E aí, na hora que eu vi ali que o Rix tinha visto, pô, pensei, será que vai acontecer alguma coisa? É agora. Fui notado. Se tem algum stalker, alguma coisa assim. E aí ele me chamou, a gente teve uma conversa, e aí eu fechei com eles ali no ano de 2021. Bem bacana. E aí, como foi essa questão da sua família? Quais olhos os seus pais olharam? Porque realmente houve uma transição nesse momento, você trancou a faculdade ou ainda não? Ainda não, você manteve. 2021, as aulas presenciais não voltaram ainda. Porém, eu tinha que treinar com o time por várias horas, né? Então a gente entrava, acho que um pouco antes do almoço e terminava, acho que umas 8 da noite, algo assim. E aí era muito difícil de eu fazer, porque o curso de administração demanda muito tempo em relação a trabalhos em grupo, né? Então eu tenho que fazer várias apresentações. Eu cheguei até em uma matéria ter que abrir um negócio, assim, né? Então é algo... Exigia bastante. Exato, exatamente. Eu tinha algumas matérias como cálculo, que é bem difícil, então estava bem complicado. Então a gente fez um acordo ali, de eu não trancar a faculdade, mas eu pego algumas matérias que fossem possíveis eu vou fazer, só para também não ficar tão atrasado, né? Então a gente fez esse acordo e durante 2021 deu certo, né? Deu para mesclar, só que era complicado, porque tiveram alguns amigos que me ajudaram ali na faculdade, porque eles sabiam, eles jogavam, né, então sabiam mais ou menos como que era o meu tempo, então me auxiliaram muito, sou muito grato a eles, inclusive. Então 2021 foi assim. Muito legal. E quais foram os maiores desafios no início da sua carreira? Acho que aparecer, né, porque... Assim, eu sempre joguei com meus amigos, e eu não era muito de jogar umas partidas, eu jogava até partidas sozinho, mas eu não era, não falo panelinha, né, mas eu não era da galera que era boa ali e tudo mais, era mais conhecida, eu só jogava com meus amigos. Então, eu acho que saber como aparecer no cenário foi um dos desafios. Então, desde jogar os diversos campeonatos de X1 que eu falei pra você, antes de ter os X1 da Face City, eu ficava jogando esses campeonatos assim na Gamers Club, pra ganhar medalhinhas ali, porque se você ganhasse medalhinhas, podia mostrar que você era bom. Era uma forma de ser notado também. Exato, então exatamente, então eu tentei partir de tudo que fosse possível para aparecer, né, de mostrar o meu potencial. Então, jogando as FPLs antes, né, que tinha as FPLs Diamond, essas coisas assim, que pudesse mostrar um potencial, né.
E fora isso, eu acho que a questão dos apoio, o apoio dos meus pais, né? Porque desde comprar as coisas, o que fosse melhor para ir melhorando, o computador. Tanto que uma das viradas de chave foi quando minha mãe me deu um monitor, um 4x4. Eu jogava numa televisão, assim, não era muito bom. Quando ela deu um 4x4 foi quando eu comecei a melhorar. Sim. Então, esse apoio foi um dos desafios. Mas agora eles são, de longe, assim, o fã número 1, assim, meus pais. Meu pai nem assiste mais futebol direito, ele só assiste CS. Nossa. Acompanham total todos os campeonatos. Eles sabem mais de notícias do que eu. Sai alguma notícia, assim, eles já mandam pra mim, eles são integrados, assim, totalmente. Muito legal. Poucos. Muito legal, muito bacana, muito queridos, sério. Qual foi o momento em que você percebeu que os seus esforços estavam valendo a pena? Você falou, pô, caiu a ficha, que realmente tá dando, já deu. Então, 2021, apesar de eu ter assinado o meu primeiro contrato, não foi um ano muito bom. A gente ficou jogando aqui no Brasil e a gente não ganhava campeonato, a gente sempre ficava, no máximo, assim, chegava numa semifinal e tava num nível bem abaixo, assim, dos times aqui. Então, e deram várias mudanças no time e alguns problemas, então não foi muito bom. A gente só tava perdendo, né? Já em 2022, a Detona que acabou, né? Eu fiquei um tempinho sem time, foi até onde eu pensei, e foi o momento que eu ia trancar a faculdade, já estava exposto para trancar a faculdade nesse semestre e fiquei sem time. E aí ficou aquela dúvida, será que eu volto para a faculdade? Pô, joguei num cenário profissional, não deu muito certo, então ficou um pouco dessa dúvida, mas na minha cabeça eu estava que ia dar certo, entendeu? Então eu acreditei, e aí entrei no Cruzeiro, voltei junto à equipe dos meus amigos, que eu jogava antigamente, e eles estavam no Cruzeiro, e aí foi quando eu joguei um campeonato, que foi um classificatório, eu não sei se foi Dallas, que era classificatório, mas eu joguei contra a MBR, joguei super bem, assim, uma partida absurda minha, a gente quase venceu eles, mas a gente era um time que nem no Brasil a gente ganhava o campeonato, era algo bem underdog, assim. E aí a gente jogou também contra a Imperial do Fallen, e foi um jogo super legal, assim, a gente perdeu, mas a gente teve... a gente foi dotado, né? Competitividade, foi bem Foi, assim, exatamente, teve... a galera viu, assim, novos jogadores, viu que o Brasil estava criando novos jogadores, novas pessoas, novos prodígios, enfim. Então ali eu fui um pouco notado, e foi um dia bem importante, assim, para mim. A partir daí, o Cruzeiro também acabou, e aí a virada de chave foi quando eu vi que deu certo, foi quando eu fui chamado pelo UD, que foi um dos meus adversários lá do IBR no dia, me chamou pro Fluxo. Então ali foi mesmo a virada de chave, foi quando a gente foi jogar campeonatos internacionais, enfim, foi quando eu vi que virou assim mesmo. Sim, deu certo, né? Muito bacana. E você lembra o que você fez com o seu primeiro salário? O primeiro salário da Detona, assim, na época, eu lembro que acho que eu comprei um tênis, assim, mas algo que eu lembro que eu coloquei, assim, o dinheiro da Detona foi, na época, aqueles jogos cripto, que tava em febre, assim, tudo mais, então eu coloquei no cripto, não deu muito certo, aprendizado ali, sim. Mas foi basicamente isso, eu tentei investir, não deu muito bom, não. Faz parte. E me conta, você já falou um pouquinho sobre algumas partidas, né, que foram bem bacanas, contra o IBR, contra o Imperial, mas qual é a vitória, ou enfim, a partida mesmo, que você considera que foi inesquecível para você? Pode ser no começo da sua carreira, pode ser agora, qual é aquela? Eu acho que muita gente ia falar, quando você passou pro primeiro Major, que realmente é inesquecível, é o sonho de todo mundo, colocar o seu nome dentro do jogo, ser eternizado, assim, é algo inimaginável quando você começa, mas eu coloco, muito grande, ser eternizado é algo, eternização é algo, assim, absurdo. Mas eu coloco aquela partida de quando eu passei para a liga profissional, porque era um fator limitante, né, para mim na época. Poderia, se não fosse essa partida, talvez eu não passasse para o Major, entendeu? Eu poderia ter aposentado precocemente naquele momento. Então eu coloco aquela partida como a mais importante, assim, da minha vida, que eu me emocionei mesmo. Sim, foi bacana. Eu acho que foi a primeira também
como você disse, os seus pais já acompanharam e viram o quanto era importante para você. Exatamente. Foi bem assim, no começo a gente venceu e era um time que tinha muito mais gente conhecida, eu tava junto dos meus amigos, a gente, na hora que venceu, na sala de baixo do TS e tal, todo mundo assistindo, a gente entrou lá gritando, nossa, foi super legal, tava todo mundo torcendo, foi bem legal mesmo. Que bacana. É muito emocionante. Eu adoro saber. E qual foi a derrota, a pior derrota e o que você aprendeu com ela? Pior derrota? Eu acho que mais recente, assim, foi contra a Fúria ali no meio, foi bem triste, porque a gente começou 0-2, depois passou o meio, começou 0-2, pensamos no cenário de comeback, ganhamos, se não me engano, da Big, e aí foi contra a Fúria, foi um jogo, assim, de altas emoções, porque a gente começou super bem, ganhamos o primeiro mapa, no segundo da Mirage, eu acho que estava 8-4, a gente entrou no B da Mirage, matando um, eu pensei, pô, agora a gente vai ganhar o piso e vai finalizar esse jogo 2-0, eles vencem o retake, e aí é engraçado, né, quando acabou esse mapa aí, a gente venceu o primeiro, na verdade, aí o Fallen encontrou a gente assim e falou, vocês pegaram a gente aí, não, mas você vai ver, eu vou pegar vocês na Mirage, falando desse jeito, assim, brincando. Aí perdemos a Mirage e falou, vocês acharam que vocês iam ganhar, né, aquele retake tava combinado, ele falou bem no round que eu tinha pensado, parecia que ele tava dentro da minha mente, ele lembra, te lendo. Exatamente, ele foi super engraçado, né, porque, pô, quem perdesse ia ser eliminado, né? Então teve Tava uma situação muito triste pro brasileiro, porque todo mundo ia ficar triste e todo mundo ia ficar feliz. Então, exatamente. Tava todo mundo assim. E aí foi pro último mapa e tava pegado assim, a gente ganhava alguns rounds, perdia alguns nos detalhes, vários clutches ali por parte da Fúria. E aí teve o round da carreira do Cello, que eu tomei a primeira first kill, tomei um pezinho ali, fui surpreendido, falei, nossa, não é possível que a gente vai tomar o eco por causa dessa minha kill, eu já fiquei, não é possível, perdemos o round, ele deu um one tap, enfim. Aí a gente vai no eco seco, ganha aquele eco seco, eu lembro que até agradeço a Deus naquele momento, falei, nossa, agora vai, né? Não, se aparecer a câmera eu faço assim, ó, graças a Deus, porque eu já tava triste já, pô, não é possível que aquele round que, enfim, era eco da gente, já tava pensando no próximo armado, já tava pensando, vamos aí, tentando colocar pra cima, né, não deixar abalar. E aí teve 2 armados depois que, enfim, mérito deles a gente perdeu, foi eliminado do Major e acabou o ano dessa forma. Então foi bem frustrante. Sim, é complicado, né? Eu falo que o pior cenário sempre é quando times brasileiros se encontram valendo a cabeça, valendo a vaga. Eu adero quando a gente se encontra no começo, porque quando se encontra no começo, não importa o resultado, bola pra frente, todo mundo vai, a gente vai conseguir. Pega no último, eu falo, não é possível, fazem de propósito, não tem como reajustar, realinhar. Eu tenho uma teoria da conspiração, eu não aceito que coloquem a gente juntos, então fico bem brava com isso. Mas me conta também a questão do seu nick. Não perguntei ainda, da onde vem Lux? Então, era um apelido de criança Luxus, não sei porquê, um amigo me chamou uma vez enquanto a gente estava jogando algum jogo, e aí eu coloquei, eu sempre mudei muito de nick, eu sempre tentava achar, mas enfim, o Luxus era era um apelido que a galera tava me chamando, e aí em 2020 mesmo, quando eu fui tentar ser jogador de CS, falei, esse nick que não dá, não achei tão bonito, vou tirar o A e o S para ficar um pouco mais estético, deixei só o Lux. E apesar de ser um nick conhecido, né, Lux é mais comum com K e Z ou K e S, enfim, ou com X não tinha nenhum. Então eu coloquei, eu achei que eu gostei, eu gosto do meu nick. Bem legal, bem com personalidade, com um toque já teu, uma identidade. Ficou fácil de encaixar, né? E agora me conta um pouquinho, quando você não tá jogando, o que você gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? Eu tô gostando bastante de ler. Eu comecei ali na época da faculdade, lendo alguns livros sobre finanças, que era algo que eu queria seguir, assim, de carreira, né, trabalhar com isso. Mas agora eu leio bastante coisa sobre mindset ou liderança, né, também por conta da minha nova função. Então é algo que eu faço, assim, bastante meu hobby. E eu gosto de fazer esporte ou exercício. Normalmente eu mantenho a academia, mas como eu tinha dito, eu jogava basquete e tênis.
Agora eu não posso fazer muitos esportes por conta do meu ombro. Eu acabei deslocando jogando tênis, então deixei quieto para não atrapalhar o CS, né? Pois é, não bem. Pois é. Você tinha comentado também que você chegou a competir no tênis, no basquete. O basquete não cheguei a competir muito, eu jogava mais no clube da cidade. Mas o tênis, apesar de eu jogar no clube da cidade também, eu competia e estou nas cidades próximas aqui. E cheguei a jogar só um campeonato assim, federado, mas depois eu parei porque eu comecei a achar mais interessante o basquete. Mas ultimamente o que eu gostaria mais de jogar é o tênis. Mas como eu tinha dito ali do ombro, foi até recentemente, eu tinha um campeonato no dia, eu fui jogar tênis normal. Aí desloquei o ombro. Falei, nossa, e agora? Ele pensou? E aí eu coloquei de volta assim no lugar e joguei super bem o jogo, né? Não vai entender. Tava precisando de uma deslocadinha. Tava precisando de uma deslocadinha. Mas que bacana. E como você lida com o carinho e as críticas da comunidade? Assim, é meio inevitável você não ler as coisas. Ultimamente eu tenho começado a ficar um pouco mais longe das redes sociais, porque não faz tanto sentido gastar tanto tempo assim da vida no celular, né? Então eu já fico muito tempo na tela do computador, então quando eu tava no tempo sozinho eu ficava no celular, então eu comecei a dedicar isso um pouco, e também favorece porque tem muita crítica mesmo. Várias são construtivas, né? Muitos são hates de graça, mas eu não ligo tanto, porque são pessoas que muitas vezes são perfis fakes, que você nem coloca a cara ali, você só tá dando um ódio gratuito. Áudio. Uhum. Exatamente, então eu não ligo assim tanto, porque a gente vive isso 24 horas por dia, a gente sabe que quando não tá bem, sabe quando tem que melhorar, a gente tá sempre dando o melhor, ficando longe da família, então quem tá por perto sabe do esforço, mas eu também entendo as críticas, né, porque são torcedores, e assim, se não tivessem os torcedores, não teriam os esportes, né, não ia ter gente para assistir, não ia ter por que ter um campeonato se não tem gente para assistir. Então é entendível, acontece isso nos esportes tradicionais também. A gente que é atleta tem que saber lidar. Óbvio, nunca vai ser normal, assim, pra gente, você ficar vendo que o ódio é destilado ali. Porém, é isso, né? Faz parte da vida. E os elogios são ótimos ali também. Então, por isso que você acaba não podendo ficar tão longe, né? Porque sabe que tem gente que quer o seu bem e torce pelo seu melhor, além dos amigos e famílias. Tem realmente torcedores, pessoas que se inspiram por você. Então, estar perto deles também é muito bom. Eu acho que é gratificante para eles e para a gente também. Sim, é tentar realmente focar a energia olhando os comentários bons, né? Que tem tanta gente que apoia, incentiva, e tentar, mesmo sendo um pouco difícil, separar, porque às vezes tem tanto ponto positivo e tão pouco negativo, mas o negativo ele ganha uma dimensão tão grande, não vale a pena, né? Então, vem de um lugar de frustração, eu acho que realmente da torcida, que às vezes dependendo do nível do ódio e hate, é compreensível, porque tá triste, ou se há uma crítica construtiva, mas em contraposição, eu acho que aquela pessoa, ela não tem a dimensão, né, de todo o esforço, de quantas horas você entrega nisso, em toda a sua dedicação, em toda a abdicação que você faz. É claro que todo mundo olha e fala, meu Deus, eu quero ser atleta de esporte eletrônico, é muito legal, viaja o mundo, compete com as pessoas, etc. Ganha um salário, uma renda, enfim, é muito bacana, mas será que as pessoas estão prontas ou sabem que a dimensão que junto com esse sonho vem também outros pesos, outras responsabilidades, outros impactos? Custa caro realizar este sonho e não é caro financeiramente, eu falo da questão emocional mesmo, da questão de abdicação mesmo, do quanto você precisa se dedicar. Então, do tempo, né, que você coloca, o tempo longe das pessoas que você ama, né, as coisas que você deixa de fazer, ou as festas, assim, eu não falo nem festas de, vamos lá, curtir, mas as festas de aniversário, casamentos, enfim, você deixa de ir, momentos importantes que vão ser inesquecíveis na vida da toda pessoa e na sua também, por conta da afinidade que você tem com a outra. Então, realmente,
a gente tem que abdicar de muitas coisas, mas também, pô, sou muito grato, né, pela profissão que eu tenho, pela oportunidade. São poucas pessoas que chegam lá, né? Isso é uma coisa que a gente conversa bastante, que nem todo mundo, muita gente se dedica para ser, e não é todo mundo que consegue. Então é bem bacana falar, olha, sou grato porque realmente tem muita gente que tentou e não conseguiu chegar onde você tá. Sim, é muito triste assim, mas infelizmente acontece em outras profissões também. É isso. E me conta um pouquinho, como você lida com a pressão de competir em alto nível? Sim, a pressão é algo que é inevitável. Eu acho que pensar na pressão como algo bom é ótimo, porque se você não tem pressão, é porque a galera não pensa que você é capaz e pode fazer algo, entendeu? Então a pressão faz com que você atinja e consiga conquistar grandes coisas, eu penso por aí. E é bom, né? Tipo, quando você joga um jogo sem pressão é uma coisa, mas quando você tem uma vitória ali, um jogo com a adrenalina lá em cima, é algo que é inexplicável, né? É só o esporte mesmo, não o esporte eletrônico, mas o esporte assim, em si que consegue proporcionar isso. Bem bacana. Existe alguma coisa que você gostaria que os fãs soubessem sobre você? Ultimamente, numa última entrevista que eu tive, eu contei que eu sabia acho que 15 números depois da vírgula de pi, algo assim, totalmente aleatório. Mas eu acho que isso que eu falei dos livros é algo legal, porque se algum fã aí tiver algum livro para indicar, enfim, quiser passar, é algo que eu estou dedicando bastante tempo. Exatamente. E, enfim, se puderem mandar algum livro aí sobre liderança, mindset, que eu parti um pouco também da área do estoicismo, essas coisas assim, eu tô gostando bastante, então fiquem abertos Mandem aí. Dicas. Mandem dicas. Bem legal. Já houve um momento que você pensou em desistir e o que te motivou a continuar? Eu acho que eu até brinco assim com a galera do time que no momento que o campeonato assim, muito importante, né, Major? Quando eu perco, a primeira coisa que passa na minha cabeça é, meu Deus, por que eu tô fazendo isso, né? Porque, assim, é uma tristeza tão profunda que só quem tá lá jogando sabe. E é naquele momento, assim, não é algo que você fica vários dias, tipo, você fica triste, assim. Mas a tristeza, no momento que você tá tirando os equipamentos e você tem que esperar ali o outro time vir para te cumprimentar, você não sabe se você tira logo, se os caras vão vir, aí você fica lá em pé, assim, parado, tipo, olhando com uma cara de paisagem, porque também, né, vai ficar fazendo o quê? Vai dar risada, você vai ficar triste, tipo, óbvio, tem gente que em alguns momentos chora, mas eu fico ali com aquela cara de paisagem, triste, pensando, meu Deus, por que eu tô fazendo isso da minha vida? O que eu tô jogando aqui? Então, nesses momentos eu penso, mas é algo totalmente momentâneo, racional, que eu não... Que logo depois, quando eu saio ali, vou pro quarto do hotel, fico um pouco mais triste, durmo, acordo e já quero jogar CS de novo, já quero fazer aquilo tudo de novo, já quero ir para um próximo campeonato, tô ansioso. Então, são esses momentos, mas assim, nada que perpetua por muito tempo. Sim. E qual a maior lição que você já aprendeu até agora nessa jornada? Eu acho que, assim, de nunca ter desistido dos seus sonhos, porque tinha tudo para eu não ser jogador de CS, né? Então, não podia jogar por muito tempo. Cheguei a entrar numa faculdade, eu podia até... Eu tava falando com a minha mãe que se eu não passasse na faculdade, ia fazer aqueles cursinhos bem extensos, assim, que você tem que mandar bastante tempo, preparatório, exatamente, que fazer várias redações, então, com certeza eu não ia... jogar CS, então acho que na vida assim todas as coisas acontecem por um certo motivo e então acho que eu tive vários altos e baixos assim durante minha carreira, né? Principalmente ali quando eu fui tirado do fluxo, eu tinha acabado de ter essa virada de chave, como eu tinha comentado para você, tive uma oportunidade que também não foi por tanto tempo. E, enfim, logo depois fiquei sem time, mas ali eu nunca desisti, eu fiquei nesses 6 meses até entrar na PEN, eu fiquei fazendo live todos os dias para mostrar meu jogo, para falar que ainda quero, que
mostrar as coisas que as pessoas não conseguem ver a comunicação, e muito disso foi muito do convite ali para a PEN foi por conta dessas lives, de como a galera conseguia ver o jogo. Então, acho que nunca desistir foi algo que eu aprendi, fora as outras questões de relacionamento com outras pessoas ali, que às vezes se aprende numa empresa, mas que no esporte é muito intenso, né? Então, como você fica muito tempo junto com as pessoas, vendo quase 24 horas por dia, principalmente nas viagens, você tá ali com o seu colega de trabalho, né? São amigos, claro, mas são colegas de trabalho, que você tem que tratar com certo respeito, com certa empatia, enfim. Todo mundo tá vivendo um desafio, um dia bom, um dia ruim, muita gente alinhado com o mesmo objetivo para se alinhar, para chegar no mesmo... Exatamente. E diferente de uma amizade ali, o seu colega de trabalho está querendo provar um valor dentro da equipe, provar seu potencial, enfim. Então você tem que ter uma empatia muito, muito maior. Então toda essa questão assim de relacionamento com os colegas de trabalho, eu acho que foi muito intensificado e eu aprendi muito com os esportes. E me conta, qual foi o seu primeiro campeonato internacional? Qual foi a sua primeira oportunidade fora? O primeiro internacional foi... Acho que foi o de Roterdã. Eu joguei pelo Fluxo. A gente jogou uma SL Challenger Roterdã. E aí foi super legal, porque era a primeira LAN, assim, presencial minha. Eu já tinha jogado, na verdade, no Brasil, mas era um campeonato sem torcida alguma, era só de estúdio, assim. E lá era algo totalmente diferente. Então, era internacional, era na feira de games lá de Rotterdam, eu acho que era uma DreamHack. Então... E uma experiência completa. Tive, ficava em hotel, é algo... Quando você vai para a primeira viagem jogando, é algo tudo novo, assim, hotel, aí você tem a sala de break, não sei o quê. A van que vem te buscar. Você se sente super importante, a plaquinha do time. A plaquinha na hora que você chega, porque quando você chega em algum lugar, você sempre tá esperando, né? Não sei você, mas quando eu chego no Brasil, mas não tem ninguém para me esperar, mas eu sempre procuro a plaquinha, vai que tem alguém esperando. Aí você vai lá e tem alguém esperando. Vai que tem um buquezinho de flor pra mim, né? Nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Eu sempre procuro, ele nunca sou eu, né? Mas enfim. Pior que eu acho que isso é comum, porque eu também fico olhando. Mas quando tem alguma coisa com meu nome, eu fico com vergonha. É verdade, eu também sou eu, assim, você levanta a mãozinha, você não, sou eu, não sei o que, você vai ali, não quer chamar tanta atenção. E então acho que esse sentimento assim de importância é algo que nesses campeonatos você sente nos primeiros, principalmente, né? Você não fala, pô, eu só de jogar, eu tô tendo tudo isso, toda essa estrutura para outro país, então é algo muito grande, e é muito legal quando você, por exemplo, eu tive a experiência com o Snow na PEN, ele foi jogar os primeiros campeonatos internacionais, então tudo ele falava assim, nossa, que da hora, não sei o quê, e aí o Bigu, ele falou uma vez, quando a gente chegou na China, a gente chegou assim na China, e aí antes de completar aquele negócio de imigração, a gente parou ali no banheiro, e a privada dava descarga automática. E isso daí tem em outros países, eu acho que tem aqui no Brasil, assim, é um pouco mais comum, não é algo que na China você fala, nossa. Aí o Snow saiu do banheiro, nossa, você viu, a descarga é automática. Aí o Bigu falou, ô Snow, não vai começar agora, acabou de chegar no aeroporto, ele falou, vai ficar toda hora assim, na descarga, malandro. Ele falou assim pro Snow, aí o Snow ficou todo sem graça, e o Bigu dando risada, porque a gente já tava tudo com jet lag, assim, ele, desse jeito. 25 horas pra chegar na China. Exato, nossa, foi muito engraçado, mas é muito comum, assim, com a galera que tá no primeiro campeonato, como foi comigo ali em Roterdã. Sim, eu acho que você dimensiona, né, meu Deus, é realmente profissional, é coisa de outro mundo, é bem grandioso. Sim, muitas pessoas não têm essa perspectiva, né, até quando eu contei isso pros meus pais, eles ficavam abismados, né, até quando eles foram no Fluxo, eu fui fazer o Media Day, tudo mais, a gente foi na casa que eles tinham lá, e era uma mansão dos influenciadores, e aí eles já ficaram assim, de boquiabertos, porque você não espera, né? Pô, jogo de computador. O que tá acontecendo aqui? É algo de outro mundo mesmo. Sim, e nesse campeonato de Rotterdam tinha outros times? Foi o primeiro momento que você teve a oportunidade de ver alguém lá de fora que você acompanhava e que você era fã?
houve algum sentimento de, poxa, eu tô aqui jogando, eu também sou atleta e eu adoro essa pessoa, sou fã ou acompanho o trabalho desse outro profissional? Teve algum time assim? Então, nesse daí, como era uma Challenger, não tinha tantos times do Tier 1. Acho que o time com a galera um pouco mais conhecida, na época era Outsiders, lá do Jamie, que eles venceram esse campeonato de Turdã e logo em seguida venceram o Major no Rio, assim, foi nesse timing. Mas assim, eu nunca tive, assim, eu nunca fui fã mesmo de algum jogador, sempre pergunta qual que você se inspirou e tudo mais, era sempre mais por fase. Então, se eu tô fazendo tal função, porque eu já mudei de função várias vezes, então se eu tô fazendo tal função, eu tô vendo mais coisa desse jogador, então eu tô me inspirando mais nesse jogador, assim, em si. Mas mesmo não sendo fã, é muito legal você ver assim, a galera e, tipo, você cumprimenta eles e você tá, apesar de eu não estar no mesmo nível, você tá no mesmo campeonato, né? Então, tá tendo as mesmas oportunidades. Exatamente, pode ser que eu seja campeão daquele campeonato, então aquele jogador não vai me tratar mal, porque eu posso ser aquele, entendeu? Eu não sou inferior ali, né? Então é super legal ter esse contato ali com os jogadores. Sim, e é bem bacana, porque como tudo é mais fácil na Europa, ou até nos Estados Unidos também, né? Mas na Europa, como eles viajam muito, eles têm muito mais oportunidades, eu sinto que mesmo times pequenos, eles não ficam tão deslumbrados como a gente, como vai de começo. Porque eu acho que a gente é tão underdog que chega lá e tem uma estrutura tão organizada, eles estão anos-luz na frente dos campeonatos, que é realmente muito significativo, né, poder viver isso. Igual você contou do Snow, olhar os detalhes e se surpreender e ver tudo como novidade, eu acho que é comum para todo brasileiro. Com certeza. E também essa questão dos jogadores, a gente acaba não jogando com eles, né? Quem tá lá fora, às vezes é amigo de um, então, sendo amigo de um, você conhece alguns bastidores, então você fica um pouco mais a par da situação, né? E lá tem toda uma outra estrutura, né? Então é totalmente diferente quando o brasileiro vai para lá. Sim. Me conta agora um pouquinho sobre o futuro. Quais são os seus sonhos e metas profissionais e pessoais para os próximos anos? Assim, eu acho legal essa diferenciação de metas e sonhos. Eu sempre coloco metas para o ano. Então, no ano passado era passar para um Major, né? Então, eu consegui 2 vezes, graças a Deus. Já foi. Aí, a próxima meta é jogar em algum playoff de campeonato grande, então com uma torcida grande, um estádio, enfim. Então, essa é a meta desse ano, e que eu acho que vai ser uma oportunidade super legal. E o sonho, com certeza, é ganhar um campeonato grande, um Major. E bom, agora também, como eu estou nessa nova fase de IGL, a minha meta é estabilizar meu time, assim, no Big Six ali do Brasil, enfim, tá nesse bolo e entrar no bolo de campeonatos também, né? Porque conseguindo os pontos a gente vai entrar naquilo que a gente estava na PEN, de ser convidado para os campeonatos, enfim, se joga bem, você já consegue convite pro próximo. Então eu quero conseguir levar a Legacy para isso. Entrar nessa roda, né? Esse ano o calendário tá bem diferente, a estrutura, os jogos, os pontos, etc. Então é bem bacana ter um desses, né? Ter o foco do time, né? Porque realmente vai ser o diferencial do ano. E pessoal? Pessoal, eu acho que ser minha melhor versão, evoluir em todos os pontos que eu tenho que evoluir, porque eu acho que isso é a vida, né? Você sempre buscando uma evolução em diversos pontos, né? Tanto profissional quanto pessoal ali. E, enfim, sempre buscar todo dia ser melhor e manter, acho que, essa rotina, assim, né? Acho que vai ser... Sim. Falando em rotina, me conta um pouquinho mais como é a sua rotina de treinos. Claro, quando tá em campeonato é bem mais corrido, né? Depende muito da tabela de jogos, etc. Mas como é a rotina de treino e dedicação? Tá, então, quando eu tô aqui no Brasil, a gente treina normalmente das 11 até as 9 da noite, tá sendo assim.
porque os treinos começam mais na parte da tarde, assim, as 2 horas sempre tem treino, 1 hora é um pouco mais difícil de encontrar, então a gente acaba terminando um pouco mais tarde o treino, quando a gente está na Europa, acaba sendo um pouco melhor essa questão de rotina, porque você acaba um pouco mais cedo, né? Sim. Mas aqui tá assim, então iniciando às 11, eu acordo normalmente umas 8h30, 9 horas. Nesse horário eu gosto de preparar alguma coisa pro tático, fazer um pouco das minhas leituras, enfim, ficar meio que em casa assim, de boa, preparando alguma coisa por dia. E aí na parte da noite eu opto em ir pra academia. É um pouco de maluco, porque eu fico lá na academia, às vezes eu vou embora da academia meia-noite e pouco. E aí eu chego em casa, é bem diferente. Durmo, bem diferente. Eu dei sorte que agora na minha cidade abriu uma academia 24 horas, então tá dando pra manter essa rotina maluca ali. E aí eu acho de boa, porque eu vou pra academia assim, depois de um dia estressante, né? Não que treinar ali, jogar com os moleques eu amo, enfim, só que é estressante você estar nesse ambiente competitivo, tendo que fazer as coisas certinho, corrigindo os erros, né? Então eu saio, já janto e vou pra academia lá, escutar uma música, escutar um podcast, enfim, fico de boa. É muito interessante porque as pessoas pensam que, nossa, é bem menos cansativo que um CLT. Não, mas às vezes você dedica muito mais horas que uma pessoa que tá batendo cartão, que tá seguindo qualquer legislação trabalhista. Realmente. Exatamente. Como a gente não é CLT, então a gente passa várias horas ali e é um esporte competitivo, né, de alta performance. Então, se você estiver fazendo menos que o seu adversário, grande chance de ser ir pior nos campeonatos, né? E a performance importa. E é todo dia, assim, final de semana, final de semana eu tento ficar o menos possível pensando em coisa de CS pra eu descansar mesmo. Só que às vezes você quer jogar com seus amigos, você quer passar um tempo ali com seus amigos, você acaba jogando, ou tem o treino já amanhã, lá no domingo, né? A gente treina de domingo também. Então, no sábado eu tento preparar alguma coisa, mas a minha mãe sempre fala, não, você tem que ficar mais de boa, você tem que relaxar, ela sempre tenta puxar para esse lado, assim, que é importante ter esse equilíbrio mesmo, não dá pra... nós não somos máquinas, né? Sim. E esse ano? O time pretende ficar no Brasil ou vem pra cá nos Estados Unidos? Mês que vem a gente treina aí. Dia 24 a gente viaja. E aí a Legacy tem uma casa do lado de Dallas. E a gente vai ficar por lá, tem que jogar a série Challenger. Mas vai ser meio que a última temporada da Legacy nos Estados Unidos. Pode ser que a gente passe mais tempo aí por conta dos campeonatos. Vai ter uma aí em Dallas que a gente vai jogar um classificatório. E tem o Major também. Exatamente. Você deve estar trabalhando muito em relação aos vistos, porque o campeonato nos Estados Unidos é sempre uma loucura, né? Pois é, meu Deus. E fazia tempo que não tinha. Dava tem todos os anos, né? Mas agora juntaram, né? Fizeram dobradinha. Quem sabe é uma oportunidade para ressurgir, ressuscitar o cenário aqui dos Estados Unidos, que tá um pouco baixo nos últimos 5, 6, 7 anos. A pandemia deu porque aí os times, acho que não estavam indo mais para ir, né? Ficou essa divisão. O Brasil, por sequência, cresceu bastante, né? Eu acho que, comparado a um pouco antes da pandemia, eu não sei, não sei se é porque eu tô incluso, né, nesse cenário agora, mas eu vejo que tem muito mais time, tem mais campeonato, enfim, tá no crescimento, em comparação com os Estados Unidos, não. Tomara que volte, né? Quanto mais time, mais campeonato, melhor para todo mundo, melhor para os torcedores também, mais coisa para assistir. Aumenta mais o cenário. E me conta o que você diria para os jovens que sonham em seguir uma carreira no esporte eletrônico. Qual seria a sua dica? Acho que assim, você tem que sonhar, porque se é algo que você almeja, você tem que sonhar, mas ao mesmo tempo também tem que ser pé no chão. Não adianta falar, eu gosto de jogar, eu vou ser jogador e ficar em casa jogando aleatoriamente, né? Então, exatamente. Então, se você quer que seus pais acreditem em você e te apoiem, tente mostrar para eles uma rotina que você está fazendo, ou as metas, enfim, tudo que seja possível para eles serem adequados nesse meio, né? Porque quando tem o apoio deles é muito melhor. E para jovem, computador e pai, sempre é uma guerra, cada um tem sua história em relação a isso.
Então, assim, se dedique de forma inteligente. Qualidade é muito melhor do que quantidade, né? Mas também quando você estiver de férias, joga um monte mesmo. Já é isso. E agora no finalzinho, eu tenho um quadro, um bate-bola, assim, que são umas perguntinhas para realmente ter indicação pro público, pro pessoal te conhecer melhor. É só um bate-bola. Qual é o seu seriado favorito da vida? Seriado favorito? Eu acho que eu coloco Suits. Suits é um dos seriados favoritos. Eu gostei muito de assistir, assim. Nossa, é verdade, né? Nossa, é muito bom mesmo. Assim, eu assisti com a minha mãe e a gente maratonou ali, é muito bom mesmo. Sim. E algum seriado que você tá assistindo no momento? Agora eu mudei uma parada, nós tá lançando a segunda temporada, mas Silo, da Apple TV, assim, muito bom. Não sei se você já assistiu. Não, mas o Gabriel já falou de mim. Ele falou? Ele assistiu, acabou. Nossa, eu assisti a primeira temporada, assim, mas coisa de 2 dias, porque é muito viciante, assim, você toda hora quer saber o que vai acontecer, então Silo eu coloco ali como a série do momento. Parece bem legal. Eu sei basicamente a história, assim, o contexto. Já que você lê, qual é o seu livro favorito? Eu li recentemente A Quietude é a Chave, do Ryan Holiday. Muito bom, assim, para você achar a quietude, assim, que é um estado de espírito, enfim, um bem-estar contigo mesmo. Muito bom, recomendo. Já vou até anotar aqui. Para buscar essa paz, essa calma. E o livro que você tá lendo no momento? Agora eu tô lendo 2. Eu tô lendo Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Pega bastante desse âmbito da liderança em si. É bem famoso, assim, acho que muitas pessoas já leram. Eu vi esse livro, mas, enfim, não pegava e falava, deve ser qualquer livro aí de autoajuda, enfim. Só que eu vi que é um dos precursores. Quem indicou foi o Ded e um amigo meu no mesmo dia, assim, os dois indicaram faz umas 2 semanas. Aí eu falei, tem que ler. Tem que ler agora. Indicaram no mesmo dia. E eu tô lendo também Meditações, do Marco Aurélio, também muito legal. Tô lendo 2 livros no momento. E qual o seu time de futebol? Eu nunca fui muito apegado por futebol, mas quando eu era criança eu escolhi o Corinthians. Mas eu também assistia bastante jogo com meu pai do Inter, porque ele é do Sul, então eu assistia jogo exatamente, o meu avô também torce pro Inter, enfim, então são 2 times ali. Eu morei no Rio Grande do Sul por 6 anos, mas eu torci pro Grêmio. Troca outro assunto, né? E qual seria a palavra pro seu 2025? Eu acho que disciplina, assim, pra sempre, né? Acho que é ótimo. Disciplina com equilíbrio, né? Também não ficar também tão vidrado nas coisas e saber relaxar, aproveitar os momentos de... Sim, disciplina em todos os cenários da vida, né? Pessoal, profissional, acho que tem muito a acrescentar. Bom, é isso. Gostaria de agradecer a sua participação, espero que você tenha gostado. Eu amei saber um pouquinho mais sobre a sua história, trajetória, então espero que você tenha gostado também. Eu adorei, agradeço novamente o convite. Gostei muito da ideia do projeto, muito sucesso. Inclusive, espero voltar aqui novamente no futuro. Compartilhar mais com a gente. Com certeza, e sigam Além do Game Podcast. Aí sim. Também gostaria de agradecer, patrocinador oficial do podcast, a Fallen Store. Eu tenho o cupom lá, Lorena. Muito obrigada, Lux. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.